Kim Kataguiri desiste de candidatura ao governo de São Paulo. Boa. Então ontem foi feito um evento, né? O grande anúncio do Kim Kataguiri. E o anúncio é que, na verdade, ele vai ser ministro da reforma do Estado no governo Renan Santos. Né? Primeiro-ministro confirmado, né? Eu já queria chamar a atenção pra manchete, cara, do Globo. Eu achei meio... Desiste de candidatura e nunca se lançou, né? As coisas sempre tem que ter uma carguinha negativa, sempre tem que ter um veneninho escorrendo. Enfim, Kim nunca foi oficialmente pré-candidato ao governo. Isso foi assuntado pela mídia. Pois é. Tá? Mas aí a gente tava pra saber o que ia acontecer. Sabia, né? Mas enfim, e aí não é exatamente isso que tá posto. Pois é. E aí, cara, a gente vai falar exatamente o que diabo é isso de ministro da reforma do Estado, né? O que isso significa. Mas vamos ler um pouquinho da matéria antes. Então, o deputado federal anunciou decisão durante evento do Partido Missão e revelou planos de integrar eventual ministério de Renan Santos. E eu achei interessante que, cara, esse evento, todos os jornais fizeram matéria sobre. Então ele gerou uma movimentação legal, assim, na mídia, sabe? É bom, é positivo, né? Uma das coisas mais importantes em campanha política, enfim, eu não sei nada sobre isso, né? Enfim, jamais me envolvi. Mas é que você tem que ficar gerando evento, fato, né? Exato. É geração de fatos, principalmente. O Renan tem feito isso muito bem, né? Ele faz esses tours dele por lugares destruídos do Brasil e converte isso em evento, né? Meio que um tour de banda mesmo, né? Pois é. E isso é importantíssimo pra campanha. E aí eu achei que eles acertaram pra caralho fazer um eventão pra anunciar, fazer um suspense e tal. Pois é, eu achei que o suspense ficou muito legal porque tava... Pô, governo de São Paulo é um dos cargos mais importantes do Brasil, né? O Kim Kataguiri é uma figura... Segundo o orçamento. Pois é, literalmente, o orçamento só é menor do que o do governo federal. E o Kim Kataguiri já é uma figura famosa há muito tempo, por causa do impeachment da Dilma, deputado por 2 ciclos. Foi um dos deputados mais votados em 2018 e recebeu muito voto em 2022, mesmo com a briga com o Bolsonaro e tudo mais. 300 mil votos. Pois é, que é muito voto, mano. É realmente uma quantidade absurda. E aí, ele... meio que gerou uma expectativa, tava todo mundo, pô, vamos ver o que o Kim vai fazer. O Kim não... Por enquanto, né, ele não passa a mesma vibe do Renan, que é tipo, o outsider. Não, o Kim, ele passa uma vibe muito mais parecida com o Nicolas Ferreira da vida, só que muito mais sério, sabe? Que é tipo, é um político extremamente popular, é um político com um capital muito grande próprio, dele mesmo, sacou? É um dos grandes movedores, puxadores de voto do Brasil, de São Paulo especificamente. Então chamou uma puta atenção da mídia, e aí ele falou, não vou me candidatar ao governo de São Paulo. Aí a manchete podia ser só isso, né? A notícia podia ser só isso. Porém, ter feito o anúncio junto com a parada da revelação dos planos de integrar o Ministério do Renan Santos, né? O Ministério da Reforma do Estado, meio que bota nos jornais, bota pra todo mundo ler que o Renan Santos vai ter um Ministério de Reforma do Estado. E aí, na medida que toca o vídeo, as pessoas vão ver o vídeo, elas vão entender mais ou menos o que é a ideia desse ministério, que... Obviamente é um golaço, né? É tipo, golaço absurdo a ideia de você fazer esse ministério. Não, muito melhor, porque chegou a assuntar, tipo, ministro da Fazenda, ministro da Economia, coisa parecida assim, que é um dos ministérios de maior importância, né? Enfim, que são mais essenciais também para uma disputa presidencial. Você precisa, antes de se lançar a presidência, de um nome que traga segurança das exigentes de mercado, né? Essas forças produtivas nacionais. E aí, beleza, o Ministério da Fazenda é muito importante mesmo. Agora, o ministro da Reforma de Estado... Cara, só é muito melhor pro Kim, mas eu explicaria que é melhor também porque é um cargo que foi desenvolvido, um cargo que surgiu assim, né? Ressurgiu, melhor dizendo, nos últimos, sei lá, cara, 4 anos, 3 anos e tal. O ministério do Milley é um ministério, de certa forma, do Trump também. O Elon Musk tomou essa posição. Exato, o DOGE, a ideia do Kim Kataguiri ser tipo o DOGE do Brasil, e a gente vai discutir um pouco sobre o que fez o DOGE meio que falhar, né? Porque ele ainda tá rodando, né? A gente tem notícia que o DOGE ainda tá rodando, mas ele... não tá, indo a todo vapor igual ele tava quando o Trump assumiu imediatamente. Mas é isso. E eu acho que também sinaliza muito bem sobre, cara, o que o Renan Santos, ele não está concorrendo à presidência, o Partido Missão não existe, que é tipo, quero assumir a presidência, dá o ministériozinho da pesca, dá o ministériozinho da floresta... O Ministério da Pesca, por favor, não fale sobre ele, porque o Crivella foi o ministro. Dá o ministériozinho da igualdade racial, sabe? Ele não tá indo pra ser um presidente qualquer que vai só... vou tocar o barco aqui, pá, não vou mexer porque o time tá ganhando. Não, você reconhece, irmão. Não só o time tá perdendo, mas o time tá sendo destruído. O governo brasileiro, ele não está funcionando bem, ele tá funcionando mal pra caralho e você precisa remanejar ele. Então, eu acho que essa manchete sinaliza muito bem e vai fazer o que esses caras meio mercado financeiro da vida e, além de mercado financeiro, pessoas que pensam no geral, né? Pessoas que são realistas, elas olham pros fatos e ficam tipo, caralho, o Brasil tá uma merda. Fiquem... Caraca, interessante. Que aproxima, é o que você falou, meio que aproxima o Renan
um pouco do Milei, né? Porque o Milei, ele não virou presidente da Argentina pra ser só mais um, sabe? Não. A proposta do Milei era, porra, profundamente radical. Não da forma que você imaginaria, mas ela era profundamente radical. Tipo, cara, vamos destruir o legado do Perón, assim. É, tipo, tudo... Sabe os últimos 70 anos de história da Argentina, onde todos os presidentes, tirando os ditadores, foram peronistas? A gente vai destruir essa porra toda e vai construir algo novo. Né? Vai construir uma nova imagem, uma nova diretriz de governo, uma novo estandarte de princípios e tal. Então, e era um projeto pró-jovem, tinha uma energia de juventude muito grande. Então, nisso eu acho que a campanha do Renan e a campanha do Milei sempre se aproximaram. Mais até do que a do Bukele. Apesar de eu gostar, né, mais do Bukele. Mas assim... É porque o Bukele como campanha não fez uma campanha particularmente notável, né? O Bukele foi mais notável como presidente. O Bukele foi da barriga da besta também, né? Ele tem uma trajetória tipo, por dentro e virando, né? O Renan, apesar de não ser outsider, ele vai fazer por fora e reformando. Apesar de não ser tão outsider quanto o Milei. Mas enfim, o ponto, cara, que eu achei bom também é que o Kim estava sendo cotado como candidato ao governo de São Paulo, marcando ali 7 a 10% entre pesquisas eleitorais. Que é voto pra caralho. Né? São mais de 10% do eleitorado paulista, são 2 milhões de votos nacionalmente. Isso já faz por 2% da eleição para presidente. Voto pra caralho. E aí o Kim fala, porra, tá prestando atenção em mim? E o Kim foi cefado também, porque ele ficou fazendo meio que, não fake news, mas gerando ruído para eu ficar pensando mais nisso. Então, postou uma foto abraçado com Paulo Serra, que provavelmente vai ser candidato nessa ciclo eleitoral pelo PSDB. Ficou, faz sentido. Reuniões mundiais. Aí tava só abraçado com Paulo Serra e tal. E na verdade, no fim das contas, ele chamou a atenção desse 10% que estava pensando, né, pensando nele para o governo, falou do Renan, fortaleceu a campanha do Renan e trouxe à tona esse tema que ainda não tinha sido inaugurado. Mas era um tema, era meio que um blind spot assim, das coisas que a gente estava pensando. Enfim, na galera meio de bastidores, né, da campanha do Renan, estava pensando e esse foi o melhor lançamento possível, sem sacanagem, assim, para essa posição. Bom. Mas vamos ler um pouquinho. O deputado federal Kim Kataguiri da Missão anunciou nesse sábado que desistiu da sua pré-candidatura ao governo do estado de São Paulo e confirmou que buscará reeleição para a Câmara dos Deputados. A declaração ocorreu durante um evento oficial da Legenda, realizado em São Paulo. Ele fez no auditório da comunidade japonesa, que é funny. Mas algumas pessoas não entenderam a manchete, acharam que o Kim não vai disputar para deputado federal, ele vai estar na posição só de eventual ministro do Renan Santos. Eu vi uma porrada de esquerdistas falando, desistiu porque sabe que tá fudido nessa eleição. Vocês estão falando merda. Kim tá indo para uma eleição melhor do que a última, cara. Sim. E mais ainda, isso é complementar, né? Enfim, é um compromisso de mandato. Pois é. Kim Kataguiri afirmou que quer ser o governador do estado de São Paulo. Mas nem sempre a vida deixa a gente fazer o que a gente quer, meio que quando a gente quer, né? Nem sempre a gente pode seguir o caminho que gostaria de seguir. Às vezes, a gente tem que encarar estradas mais duras, mais ingratas, mais pesadas. O parlamentar informou que o Partido Missão, legenda idealizada por lideranças do Movimento Brasil Livre, avalia se lançará um nome alternativo pela disputa do Palácio dos Bandeirantes ou se adotará uma postura de neutralidade no pleito estadual. Pois é, ficou claro também que não vai rolar aliança, né? Que vai ser chapa pura. Essa aproximação Kim-Paulo Serra talvez tenha sido a mais real de todas, né? Das várias coisas que foram, enfim, ventiladas, Ronaldo Caiado... Quem mais? O Aécio estava tentando ventilar. O próprio Aécio, né? Então, aí o Aécio era meio já um desdobramento dessa aproximação Kim Paulo Serra. Eu acho que isso nem chegou a ficar perto de acontecer, mas teria sido uma das alianças mais condizentes, mais reais, né? Ia consolidar, respectivamente, terceiro e quarto lugar para a disputa. O governo de São Paulo ia tirar um primeiro turno eventual do Tarcísio, tipo, tranquilamente, né? Pois é. E, enfim, ia dar uma temperada ali na eleição. E enfraqueceu o palanque do Lula também com o Haddad, do Haddad e o palanque do Flávio, no estado de São Paulo. Mas enfim, isso não foi para frente. De acordo com o deputado, a tendência atual é que seja articulada uma chapa pura, composta exclusivamente por integrantes do partido, sem coligações formais no momento. Na política brasileira, a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas a gente sabe que alguma coisa que a gente não sabe o que vai acontecer. Ou seja, dos unknowns, né? Tudo que você sabe que uma coisa que você não sabe vai acontecer. Ficou meio, sei lá, piada de português, ditado popular, assim. O que você sabe que não sabe é o que, na verdade, você não sabe que sabe. Não entendi, mas eu não tô prestando atenção. O imponderável torna-se cada vez mais regra. Então, assim, a princípio, não devemos formar uma chapa com outros partidos. Mas a gente não sabe como o cenário vai estar daqui a 1 ou 2 meses. Kim Kataguiri também adiantou seus planos para o âmbito nacional e anunciou que aceitou o convite para integrar uma eventual gestão
do pré-candidato à presidência da República pela legenda Renan Santos. Tenho muito orgulho de ser anunciado hoje como primeiro membro da equipe ministerial do governo Renan Santos, declarou, apontado para a pasta de reforma do Estado. Aí vamos ver os videozinhos dele aqui no Instagram, né? Que tem alguns vídeos muito bons. Tem bastante vídeo, talvez não faça sentido ver todos, mas... Gente, é com muito orgulho que eu sou anunciado hoje como primeiro membro da equipe ministerial do governo Renan Santos. E eu já quero adiantar para vocês, e quero adiantar para você, presidente, que nós vamos promover a maior reforma de Estado da história desse país. Eu vou entregar para o nosso presidente 1 trilhão e 100 bilhões de reais da reforma da estrutura da nossa máquina pública. Isso é números semelhantes, né, guardadas as devidas proporções, que o Elon Musk prometia pro Trump também, né? Pra vocês terem uma ideia. Tudo que eu quis fazer nesses quase 8 anos de mandato como deputado federal, agora vou fazer como ministro de Estado, junto com o presidente Renan Santos. A PEC dos super salários, acabar com férias de 60 dias, acabar com todos aqueles que recebem mais do que 46 mil reais por mês, fazer um programa nacional de desfavelização, garantir que o presidente tenha recurso para fazer o maior presídio de todas as Américas, garantir que a gente tenha uma política de Estado pela primeira vez de investimento em inteligência artificial, em ciência e tecnologia, acabar com a desigualdade social dentro do próprio funcionalismo público, a desigualdade salarial, fazer com que as carreiras tenham salários compatíveis com a iniciativa privada, promover o maior corte de gastos da história do país e o corte de gastos a ser revertido na transformação do Brasil como um país rico. A convite do Renan coube para mim uma das missões mais difíceis, que é trabalhar com o Brasil rico. O nosso ministério vai ser um ministério transversal, vai ser um ministério que vai passar pelo... Essa parte de ministério transversal é uma das coisas que eu acho mais importante que o nego tem que entender, sabe? Que, em geral, quando as pessoas pensam nos ministérios, elas pensam meio que numa pirâmidezinha, né? Então você tem o presidente da república e abaixo dele você tem lá os, 30 ministérios, o que quer que seja. Aí vai ter um ministro da fazenda, tem um ministro de indústria, um ministro da pesca, sei lá o quê. E meio cada uma dessas coisas não se comunicam tanto. A ideia de você ter um ministério transversal, ainda mais como Kim anunciou que estaria configurado, você teria quase que um ministério acima desses outros pra se meter no que todos os outros ministérios fazem, entendeu? É além do super ministério, né? Por exemplo, sei lá, o Sérgio Moro, por um tempo, ele foi protagonista de uma pauta que era Justiça e Segurança junto, né? Ele era o super ministro da Justiça ou Segurança, sei lá. Nem lembro mais o nome na época. O Kim vai ter esse tipo um super ministro mesmo. Ele vai ter competência sobre as pautas de saúde, educação, justiça, propriamente fazenda até, na intenção única e exclusiva de tocar essas iniciativas de corte de gasto. Não é nem de austeridade, mas só de eficiência mesmo. De reforma do Estado, né? Sim, perceba... Porque não é só pelo corte de gastos, tá ligado? Não, perceba que a palavra austeridade não foi usada, é de reforma mesmo. A intenção não é a gente precisa desbloquear o orçamento, isso é consequência, né? A gente precisa organizar, né? Reestruturar não só as carreiras públicas, como as iniciativas do Estado também. Então, vai tocar em previdência também, tema quente pra caralho. E aí, o liberar o orçamento é consequência, mas, na verdade, o Kim vai estar olhando para mesmo, propriamente, a injustiça, esses descompassos, né? Coisas triviais, assim. Por que a iniciativa pública paga mais do que a iniciativa privada no Brasil? Isso é uma porra que a gente fala o tempo inteiro, né? Paga tanto mais, né? É tipo, múltiplas vezes, né? 2, 3, 4, 5. Isso não faz sentido, mas você não tem que cortar isso porque vai liberar o orçamento. Tem que cortar porque tá errado, porra. É nation building. Né? Por que você tá pegando todo o melhor capital disponível, né? As melhores mentes do teu país você tá jogando para passar papel numa repartição pública, né? Esse tipo de coisa que a gente tá falando. Do Ministério da Gestão, vai passar pelo planejamento, vai passar pela Casa Civil, pelo trabalho, pela Previdência. A gente vai ter um trabalho muito grande para fazer. E diferente, e ao longo dos próximos 2 meses, eu vou ter o trabalho de coordenar e de trazer para a equipe econômica e de anunciar para vocês os membros da futura equipe econômica do governo Renan Santos. Eu não fiz convite e eu não conversei com nenhum deles. Vou passar a trabalhar para... É isso, né? Se o Kim vai fazer o convite das pessoas da equipe econômica, é um sinal de que o Kim está acima da eventual equipe econômica. Então foi o que você falou. Seria meio que um ministério realmente mais poderoso do que o mero Ministério da Fazenda, do que o mero Ministério da Indústria e Desenvolvimento, essas coisas, sabe? Vai ter a competência restrita em basicamente todas as pautas, né? Eu acho que tudo é passível desse tipo de reforma, basicamente, né? Pois é. A partir de agora. Mas eu adianto que, como eu sempre fiz como deputado federal, eu vou me cercar dos melhores. Eu vou me cercar daqueles que entendem de cada um dos assuntos que a gente precisa para transformar esse país num país desenvolvido. Cada um deles estará na nossa equipe. Eu sempre li e sempre escutei e vou continuar escutando e convido a continuar falando comigo e a continuar trabalhando junto com as nossas ideias, agora não como deputado, mas como ministro de Estado. E quero dizer que eu vou beber da fonte de Marcos Lisboa, Samuel Pessoa, de Zeina Latif. Eu achei engraçado que aquele Frederico Krepp, que é um youtuber meio trabalhista, né? Tava completamente trabalhista. Enfim. Ele tava criticando
o Renan falando, o Renan é o cara que se diz anti-establishment, mas ele tá ouvindo só economistas ortodoxos. A parada é tipo, cara, o que você queria, tá ligado? Que ele ouvisse os economistas bisões heterodoxos, assim. Sorry, bro. Tipo, não é assim, tá ligado? E eu nem acho que essa crítica de, o Renan é um neoliberal, ele vai fazer tudo segundo a cartilha do FMI e tudo mais. Isso é uma crítica meio boba, feita ao Renan e ao Kim. Várias vezes, tipo, o MBL famosamente ficou menos liber-bobo, né? Pra usar um termo cunhado por eles mesmos. Que eles eram mais, tipo, liberais no estrito senso, mais partido novo, uns 10 anos atrás, hoje são menos. Então o próprio Renan Santos fala em não privatizar a Petrobras, por exemplo. Fala também em investimento público em áreas que são consideradas estratégicas. O Kim, nesse discurso, falou em investimento em inteligência artificial, sabe? Porque a real é essa, né? Esses caras trabalhistas têm uma visão meio deturpada do que o economista... o tipo de coisa que está incluída na ortodoxia. Não tem problema nenhum a porra de um país investir nas indústrias que ele considera estratégicas. Isso não é considerado, caraca, criminoso. Não, sabe? Você tem que ouvir o cara que é sério, porra. É o discurso, assim, eu acho que pelo que o Kim falou, nem dá pra inferir que é necessariamente uma coisa FMIsca mesmo, né? Tipo, vamos cortar a máquina pública, austeridade, né? O Varoufakis adora criticar essa porra aqui, que a austeridade foi pelos países europeus e tal. Não foi nesse sentido, é só remanejar recurso mesmo, cara. O tipo de gasto é estúpido. E a gente vai acertar, entendeu? De Mário Mesquita, de Mansueto Almeida. O Marcos Lisboa, famosamente, é um cara que critica muito a ideia de tribunal de contas, né? Fala que essa porra não faz o menor sentido. E é meio que esse o tipo de reforma que o Kim tá propondo, que é, cara, o que o Tribunal de Contas deveria fazer? Ele deveria meio que fiscalizar as contas do Estado, a gás do Estado. Só que na prática ele não faz isso, ele não funciona como isso, ele funciona como um cabide de emprego para político aposentado ganhar centenas de milhares, se não milhões de reais por mês, por ano, através de corrupção. É meio que... Aí o Marcos Lisboa é um cara do FMI, por ele criticar essa porra. Pelo amor de Deus, né, cara? Não é, tá ligado? Exato. O Tribunal de Contas em intenção, ele faz sentido, né? Mas a parada é que ele não opera como... A execução é uma merda. Ele não opera como órgão técnico, né? Tudo nomeação vitalícia. Então, porra, é tipo o Senado à moda antiga. É tipo o Senado do Império, só que só fala de orçamento, né? Só malandragem. É raro, cara. É bem raro o TCE, o TCU, o TCM, no caso do Rio de São Paulo, pegar alguma coisa, né? Quando acontece é impressionante. De Marcos Mendes, de Helena Landau, de toda a equipe do Plano Real. As portas do governo Renan Santos estão abertas para cada um de vocês e para todas as outras mentes brilhantes do nosso país. Posso falar também? O Kim sinalizou e de bastidores isso, né? O Kim desfruta de muito prestígio, tá? Entre a galera, assim, não só mais técnica, mas no geral nos corredores de Brasília, assim. Isso é porque a gente foi lá e tal, passou um tempo em Brasília e todo lugar que a gente visitou era tipo... não, vocês vieram aqui por causa do... o Kim que mandou vocês aqui? Tipo, caralho, shit. Exato. Não, beleza. E aí a gente recebia um puta tratamento bom, assim. Sabe aquela piada que nego fala, tipo, meu irmão, quando tu chegar no lugar, fala que tu é amigo de fulano. Que todo mundo vai te tratar bem. Em Brasília, se você fala que tu é amigo do Kim, meio que works, mano. Se você for num lugar sério, dando a dica aí pra uma porrada de 7-1 que pode querer se aproveitar disso. A gente o Kim marcou essa reunião pra gente. O cara, porra, o Kim é um cara bom. Vamos fazer uma reunião boa. E aí ele vai tomar um papel meio Paulo Guedesco, né? Guardado as devidas proporções também, mas é de fazer essa intermediação que é muito bem relacionado com essa galera, esses cabeções, né, da economia brasileira, esses monstros do Plano Real e tal. Então eu não me surpreenderia se esses caras embarcassem propriamente na campanha do Renan nos próximos meses, né? Quem tem 2 meses aí, alguns já estão, né? Sim. O país hoje... Vamos ver esse outro discurso aqui. Ele está tomado por 2 tipos de pessoas. Primeiro você tem os canalhas. Os canalhas, eles têm a audácia de disputar o poder, vencer e de nos governar. Os canalhas não têm medo nenhum. Os canalhas estão muito confortáveis. Aliás, os canalhas estão tão confortáveis que o Daniel Vorcaro tinha a tranquilidade de deixar suas conversas com o ministro do Supremo printado num bloco de notas na sua galeria. Os nossos canalhas estão muito confortáveis. Mas esse é o primeiro tipo de pessoa que domina o nosso país. O segundo tipo de pessoa que domina o nosso país são os covardes. E a maioria dos covardes são honestos. Só que eles estão tão desesperançosos e têm tanto medo que o medo deles faz com que eles tenham até vergonha da própria honestidade. Faz com que eles se sintam otários por serem honestos. Mas a história não vai ser escrita pelos canalhas. A história não vai ser escrita pelos covardes. A história vai ser escrita pelos corajosos. E eu quero só os corajosos ao meu lado. Se tem alguém nesse auditório agora que é covarde, por favor, não sinta-se constrangido em levantar e sair pela porta. Ser corajoso tem um preço. Mas o preço de ser covarde é muito maior. O preço de ser covarde é você estar nos últimos momentos
momentos da sua vida olhando para o seu passado, olhando para tudo aquilo que você fez e se arrepender de ter deixado como único legado a miséria da sua própria alma. Quando eu tiver nos meus últimos momentos de vida, eu não quero olhar para Deus e dizer desculpa por ter feito você perder o seu tempo. Eu quero olhar para Deus e dizer obrigado pela oportunidade. Discurso muito foda, né? Foda. Eu gosto muito do discurso dos corajosos. Eu acho que... Eu não sei se o Renan já falava disso antes do Congresso do MBL ano passado. Mas a ideia, essa ideia de que, tipo, a voz de Deus não é a voz do povo, é a voz dos corajosos, sabe? Puta, isso é muito foda, cara. Isso é muito real também, sabe? É. Eu acho que... É isso, cara. Meio que Você fez um tweet sobre isso hoje, né? Ontem de noite, sei lá. Foi agora pela manhã. Projeta aí, pessoal. Pois é. Que é... Cara... Mano, a sua vida... Foi isso aqui, né? Leia aí pra gente. Amadurecer não é correr desesperado para a posição mais segura possível. Concurso, casamento, apartamento financiado. Essa pode ser das situações a mais infantil. Vou explicar. Verdadeiro amadurecimento advém de risco, aventura e propósito. Tenha coragem de ser um idiota nos nossos tempos. Porque, cara, é isso que muitas vezes os adultos na sala vão falar pra você, entendeu? Cara, por que você tá fazendo isso, entendeu? Você é inteligente, cara. Faz um concurso público e fica na boa. Casa, financia um apartamento. Não tem nada a mais pra você perseguir. Você só precisa garantir a tua vida. Você precisa estar em segurança. Faz o teu, sabe? Meu irmão, eu não quero ficar na boa, cara. Você não entendeu nada, tá ligado? Cara, e se eu ganhasse R$1... Cada vez que eu vi algo análogo a essa porra na minha vida, eu não precisaria fazer um concurso público em primeiro lugar, estaria rico, cara. Mas a verdade é que nessa posição, né, de você estar perfeitamente garantido, meio que você não regrediu pro seio materno, cara. Para e pensa bem, assim, caralho. Cara, minha vida tá feita. Agora eu tô completamente seguro, eu posso ser o mais irresponsável que eu quiser, mais superficial que eu quiser. Eu posso ser uma eterna criança porque minha vida tá segura. Eu tive esse período de hustle até chegar no carguinho que eu queria. O hustlezinho até arrumar uma mulher que vai, enfim, me garantir ali as minhas necessidades afetivas mínimas. E uma família. E uma família, né? Bebês e tal. As pessoas, enfim, acham que isso intrinsecamente gera significado à vida. E um apartamentinho, eu não posso mais morar na rua. Agora, a minha mãe... A minha grande mãe é a minha vida adulta, de certa forma. E, porra, isso não é crescer, cara. Isso definitivamente não é crescer. Isso é garantir o teu, beleza. Se você quer ser mesquinho, ou se você é medroso, eu concordo que você deveria fazer isso. Ou se você não tem ambições maiores, tipo, se essas ideias maiores nunca passaram na tua cabeça, e você nunca sentiu que você precisava fazer isso, tudo bem. Mas tem gente que não é assim, cara. Pois que é built different, cara. Qual o DNA do pessoa, cara? Que é o cara que precisa viver uma... Mano, tem um fogo aqui dentro. Você é different animal and the same beast, mano. Entendeu? Você nasceu com a merda de um fogo dentro do seu peito, entendeu? Sim. Que é uma benção e uma maldição ao mesmo tempo, cara. E você precisa viver algo que faça sentido pra você. Nada vai te satisfazer se você não conseguir viver uma aventura, cara. Uma aventura com propósito, é claro. Pois é. Né? Cara, eu penso muito nisso nos últimos tempos, assim, que, cara, a vida meio que... A gente já falou muito disso no canal. A vida padrão, essa vida meio, 442, assim, segura, hoje em dia ela vale muito menos a pena, cara. Porque, primeiro, caso você escolha o caminho do concurso público, que é uma coisa que muita gente no Rio de Janeiro faz, é muito difícil. Então você vai ficar anos estudando, trancado numa sala que é uma merda sem nenhum propósito pra passar no concurso. Beleza, aí você passou no concurso, você vai ter seu dinheiro e aí entra as outras paradas. Caso você escolha o caminho do setor privado, cara, você vai... que é uma parada que dialoga mais com, sei lá, quem fez engenharia igual a mim. Tipo, tem um amigo meu só que foi fazer concurso. Cara, você vai ganhar pouco dinheiro, sabe? Você não vai conseguir ter uma casa. O teu trabalho, você vai trabalhar igual um corno. Você vai trabalhar muito, muito mesmo. Se você quiser ganhar algum dinheiro, ok. E o seu trabalho vai ser torturante, cara. Porque você não vai nem conseguir meio que poder expressar sua alma no trabalho. Porque vai ser tudo meio que moldado porque... não, você tem que se adequar aos padrões cada vez mais restritivos, assim, de comportamento do mundo corporativo. Você não pode fazer uma piada com seus amigos. Você não pode zoar seu amigo por ser gordo. Você não pode zoar seu amigo por ser magro. Você não pode zoar seu amigo por ser viado. Tipo, você não pode... Sabe? Você não... Não pode ser você, cara. Você não vai viver a vida, mano. Você não vai ver a vida. Tipo, a vida é muito mais do que só ganhar dinheiro, ter uma família... Tipo, é muito mais do que só pegar calorias, botar elas pra dentro, botar pra fora e meio que gerar um filho, entendeu? Você não é tipo uma máquina nesse sentido, cara. Você tem propósito pra fazer. E eu acho que, cara, hoje em dia, no passado, tinha muitos caminhos diferentes pra um jovem sensível, né? Que é o jovem que busca esse tipo de coisa, viver uma aventura. Então, sei lá, se fosse no tempo das navegações, o cara podia entrar numa nau e viajar pelo Oceano Atlântico. Aonde que é? A nau.
Ele, sei lá, se fosse colônia, ele podia ir pra colônia, tentar ganhar dinheiro na colônia. Se ele fosse um mongol em 1200, ele Exato, poderia... exato. Ou então até, sei lá, no século passado, porque no Brasil isso nunca foi tão verdade, mas nos Estados Unidos tinha muitas indústrias diferentes que o cara podia tentar empreender e tudo mais. Hoje em dia ainda tem, mas é cada vez menos. Não, o Brasil também, cara. Podia se mandar pro interior, porra. Vou fazer minha vida no interior. Bem ou mal, isso hoje ainda é factível, né? Mas a parada, cara, é que hoje em dia, pra mim, o grande lugar que você vai pra exercer o seu thumos, cara, é meio que a política, sabe? E isso é meio triste, mano, porque a gente, sendo carioca, a gente sempre tem uma visão muito negativa da política. Tipo, cara, política é lugar de bandido, política é lugar de vagabundo, né? Que não quer trabalhar, quer roubar dos outros e tal. Só que, cara, e se você for pra política pra não fazer isso e... Sabe, e se você entrar na política como não a mentalidade do sugador, mas meio que a mentalidade do, cara, do construtor, assim, meio que do criador. Reformador, legislador. Do conquistador, assim, do colonizador, entendeu? Você tá indo com a mentalidade de construir uma parada. E eu acho que, mano, o Partido Missão, na minha opinião, caralho, cara, tá dando uma oportunidade muito única. Eu sei que, enfim, a gente tá meio que junto deles há um tempo já, né? Como amigo e mais recentemente, formalmente dentro da parada. Mas, caralho, cara, é uma oportunidade muito única, assim. Eu acho que, de todos os partidos do mundo, o Partido Missão é o mais legal. E eu não falo isso só porque... pessoal, porque você tá meio que dentro da parada. Cara, os gringos reconhecem isso também, entendeu? Eles vêm pra cá e ficam chocados e tal. Eu acho que ainda tem muito... Eu concordo com você. Ontem eu tava conversando... Apesar dessa porra de pré-campanha... Caralho, cara, campanha cansa pra caralho. Hoje é domingo, a gente tá gravando. Ontem eu tava até tarde também no escritório. O pai tá se fudendo aqui. Mas eu tô grato, cara, porque... Eu tô feliz mesmo, de verdade, porque... É meio que a parada que eu sempre procurei, entendeu? É isso. Eu tô numa aventura do caralho com um propósito, tô tomando risco, eu tô satisfeito, apesar de ser difícil e tal. E é um privilégio de estar na faixa etária certa, no lugar certo, na hora certa. Porque, porra, sei lá, eu podia ter nascido no Nepal, eu podia ter nascido no Brasil 10 anos atrás, podia ter dado meu irmão. Não ia ser a mesma coisa, entendeu? Tipo assim, cara, a gente tá na geração, no momento certo pra fazer isso. Eu acho que atende perfeitamente meio que Cara, essa vontade de fazer, entendeu? É meio que um desejo, é o thumos, né? No termo do Platão, mas é o will to power, é o will to greatness. Alguns caras têm essa porra, cara. Se você tem isso, você tem que ter coragem de que as pessoas te chamem de idiota mesmo. Tem que falar assim, porra, tu é um idiota, cara. Pô, tu podia fazer uma prova. Tu podia estar ganhando dinheiro, sei lá o quê, tá morando benzão. Porra, tu podia estar benzão, cara. Tu podia estar benzão se tu fizesse um concurso público, cara. Faz um concurso público aí, cara. Tá benzão. E muitas vezes as pessoas que vão falar isso pra você, elas te ressentem. Elas sentem o mesmo fogo que você, mas nunca tiveram a coragem ou a oportunidade de fazer o que você tá fazendo. E elas vão tentar te puxar pra baixo. Muito idoso é assim, cara. O velho, ele teme o novo. Ele vai querer que... Não, cara, faz igual eu fiz, entendeu? Só que na época desse filho da puta, o ajuste de risco-retorno era tão grande, era tão bom você entrar num carguinho público que ele só... Pois é. Você não tem o mesmo privilégio, não, cara. Você não pode, você tem que tolerar ser chamado de idiota. Tem que falar, caralho, tu é um idiota, cara. Pois é. E aí, cara, o grande negócio é importante entender que você não tá indo fazer isso por dinheiro, sacou? Você não é o Flávio Bolsonaro, que é eleito deputado estadual, vai ficar fazendo rachadinha pra comprar imóvel, sacou? Tipo, cara, que merda, sabe? Isso é uma coisa que me deixa muito puto. A pequeneza da alma do Flávio Bolsonaro é um negócio que deixa muito puto, mano. Tipo, cara, por que você entrou nessa porra pra ganhar dinheiro, seu filho da puta, entendeu? Se você quisesse ganhar dinheiro, é porque pra ele não conseguiria, porque ele era burro. Mas se ele quisesse ganhar dinheiro, ele entrava no mercado financeiro, entrava no setor privado, virava advogado, e, porra, advogado tributarista, advogado empresarial. Meu irmão, tu quer ganhar dinheiro? Tem caminhos pra ganhar dinheiro. A política definitivamente não era pra ser, entendeu? Porque você tem uma vontade de fazer uma coisa muito melhor do que ganhar dinheiro, cara. Maior, né? Muito maior, entendeu? Tipo, o que... Sabe, o Kim Kataguiri tá falando dessas coisas de... quando eu tiver no meu leito de morte, eu vou encarar Deus e tudo mais. Mano, esse é um pensamento que o cara que é dinheirista, ele não tem, mano. E eu já conheci muita gente dinheirista na minha vida, né? Por causa da engenharia e etc. Não que os engenheiros sejam dinheiristas, né? Mas por causa do ramo de business, assim. Muita gente é dinheirista e, tipo... Eu não acho que são pessoas ruins, entendeu? Mas a parada é essa. O cara não pensa, tipo, cara, no meu leito de morte, o que eu vou falar pra Deus, entendeu? O cara que... Meu irmão, se você pensa nessa porra, você não vai dedicar a sua vida pra ganhar dinheiro, sabe? Você vai dedicar a sua vida pra, cara, meio que refundar o seu país, que é essencialmente o que o Renan e o Kim têm essa visão que
que eles precisam fazer. E não necessariamente, eu acho que entrar pra política não é a única coisa. Eu acho que, obviamente, você pode se dedicar a buscas intelectuais, mas aí você vai ter que fazer de uma forma genuína, né? Que é muito diferente do que... Aí eu vou virar professor aqui da Unirio, bababá, entendeu? Tipo, é uma coisa muito diferente. Eu acho que... Não que isso não seja factível, né? É porque você pode ser um professor universitário bom, mas você pode ser um professor universitário merda também, sabe? Mas entende, cara? Caralho, e eu sinto que o Partido Missão tá dando uma oportunidade muito foda pra gente da nossa geração. Se você tem preocupação com ganhar dinheiro, cara, vai dar tudo certo, mano. Você não vai passar fome. Fica tranquilo. Tipo... É isso, cara. Você não vai passar fome. Se você for inteligente, você vai conseguir fazer a coisa mais retardada do mundo e não morrer, sabe? Ouça de quem fez. Ouça de quem fez, entendeu? Mas eu acho esse discurso foda. Muito foda. Pois é, mas é isso que falta, entendeu? A gente sempre... eu fico repetindo isso, mas... Que o cara hoje, ele se enxerga como um átomozinho. Ele não deve nada a ninguém. Ele tem o arbítrio infinito, perfeito de um Deus mesmo. E é falso isso, cara. Você tem antepassado, você tem país, você tem Deus, você tem a própria natureza, a lei da natureza. Você deve algo a alguém, sim, cara. Você deve algo a uma porrada de teus pais, entendeu? Pra ficar mais óbvio, né? Tem grau de abstração, fica mais fácil, mais difícil. Mas, assim, se você não for um cara abstrato, cara, tu deve essa porra ao teu pai, entendeu? Você é um sujeito homem, cuyudo, verdadeiro, sabe? Se você tiver um alto grau de abstração, aí Deus, pátria, né? Coisas maiores. Mas, assim, tem que... Essa porra de no meu leito de morte eu vou confrontar Deus é real, assim, cara. Você tem que imaginar assim, cara, eu vou chegar em São Pedro e vai falar assim, pode até pro inferno, mas ele vai falar assim, porra, tu foi cuyudo, hein, cara. Então, seja cuyudo, cara. Pois é. Mas, enfim, eu acho que vale a pena a gente discutir também o que a gente aprendeu da experiência da reforma do Estado, do Milley e do Trump, sabe? Então, primeiro, do Trump, a iniciativa do Doge, ela era parecida com essa iniciativa. Ela tinha algumas diferenças, que é o seguinte, o Doge era... Na cabeça do Elon Musk era muito focado em eu preciso economizar dinheiro. Era muito focado em liberar espaço fiscal para o governo americano não se afundar em dívidas, que é uma iniciativa louvável. A porra dos problemas econômicos dos Estados Unidos vão dar merda alguma hora, sabe? Tipo, rodando dívida, cara. Exato, você não pode só ficar rodando dívida para sempre. Pessoa, mas aí... pessoa, você não sabe o básico. Um país que emite dívida na própria moeda não precisa repagar. Mas aí você precisa imprimir dinheiro para pagar essa porra dessa dívida e vai gerar inflação e vai ter vários problemas econômicos associados. Então a ideia também de que você pode só imprimir dinheiro porque você emite dívida na própria moeda é uma falácia também. Gera um problema você fazer isso. Mas enfim, eu acho que um dos aprendizados do Doge, do Musk, o Doge funcionou melhor como uma iniciativa para desmontar estruturas de poder progressistas do que propriamente como iniciativa para economizar dinheiro, sabe? A principal delas foi o USAID. O que era o USAID? Era a agência de... Como se fala? Sempre que a gente fala disso eu me esqueço o nome. De caridade, né? Meio que de auxílio social. Exato. Global. De, tipo, dos Estados Unidos dar dinheiro para ajudar as crianças passando fome na África. Ajudar esse tipo de coisa, assim, de caridade global, né? O problema é que isso era o USAID na teoria. Na prática, o que o USAID realmente fazia era financiar um bando de ONG esquerdista, progressista no mundo inteiro, inclusive coisas que tinham dentro dos Estados Unidos. Ou seja, o USAID era um esquema do Partido Democrata de sugar dinheiro da máquina pública para custear iniciativas que davam poder para ele. E aí o Doge do Elon Musk fez muito bem em desmontar o USAID. Claro que o USAID ele pode se reformar através de várias outras iniciativas menores. Mas provavelmente nunca vai chegar a ser a mesma coisa do mesmo tamanho que era. Vai demorar décadas, né? Pra ficar do tamanho do USAID original. Pois é. E tantas outras coisas que eles fizeram também. Eu vou cortar grants, né? Que é tipo subsídio baseado em coisas LGBT, de diversidade, etc. Que tudo isso é meio que um aparato progressista, funcionou muito bem. Aí o que seria o análogo no Brasil, sabe? Pensa em coisas que o Kim Kataguiri comunista poderia cortar para desmontar meio que estruturas de poder da esquerda, sabe? Emenda parlamentar. Emenda parlamentar, sem dúvida, é uma delas. Porque pessoas como a Erika Hilton, né? Caso vocês não saibam, cada deputado federal, ele tem... Administra um orçamento de 40 milhões de reais, sendo 20 milhões destinados exclusivamente à saúde. Exato, e 20 milhões destinados de forma discricionária. E aí a Erika Hilton, ela pega esse dinheiro e dá pra ONG trans, pra monitorar a internet, pra gerar insumos e evidências pra você fazer um processo contra o cara por transfobia. E várias outras iniciativas relacionadas que a Erika Hilton faz. Então, e a Erika Hilton não é o único
parlamentar a fazer isso. A gente sabe que o Quaquá, que apesar de hoje em dia não ser parlamentar, Prefeito. ele é prefeito, né? Até a parlamentar dele, Ele, o nome dela. ele tem parlamentares relacionados a ele que dão dinheiro pra ONGs relacionadas à coisa da favela, que também tava processando o MBL por falar coisa preconceituosa contra pobre, sei lá o quê. Então, isso é um exemplo de corte de gasto que, mais do que meramente liberar espaço orçamentário, você também você está diminuindo a estrutura de poder do seu inimigo. Eu acho que tem algumas coisas de longo prazo que dá pra fazer nesse viés, mas eu não sei se seria o foco. Eu acho que as universidades são um grande subsídio de poder pra esquerda no médio e no longo prazo, mas no curto prazo eu acho que nem tanto. Eu acho que se você só destruísse as universidades da noite pro dia, eu não sei se vai fazer muita diferença hoje. Eu acho que em 10 anos vai fazer uma diferença absurda. Mas enfim, esse tipo de coisa é uma das paradas que a gente aprendeu com o Musk. Além disso, o que fez o Doge fracassar nos Estados Unidos? Eu acho que foram duas coisas. Primeiro, na real não foram nem duas coisas, né? É uma coisa relacionada. É o fato que os cortes de gás foram feitos exclusivamente através de decreto presidencial, que é uma ferramenta que nos Estados Unidos o presidente americano ele pode dar decretos, só que eles não têm o mesmo peso de uma lei, então eles são muito mais facilmente derrubados ou pelo presidente seguinte, que pode só derrubar na canetada. Então aquilo que fez-se na canetada, derruba-se na canetada. Ou então ele pode ser questionado juridicamente, que é uma pessoa aleatória vai lá e processa. Fala, ei, você cortou um negócio, mas você não podia ter cortado, porque esse negócio vem dessa lei, bababá, bibibi. Você está infringindo o meu direito tal aqui. Vou entrar com um processo na primeira instância contra essa decisão. E aí você travava a ordem do Trump, no caso, de fazer o tal corte de gasto. E aí eu acho que a lição que fica para essa tentativa de fazer no Brasil, e é uma coisa que o próprio Trump deveria ter tentado fazer, cara, não faz tudo no decreto. Faz as coisas como lei, sabe? Faz um projeto de lei e usa o poder do executivo para negociar para que essa merda seja aprovada no Congresso. Negociar nos Estados Unidos é um pouco... Por um lado é mais fácil, mas por outro é mais difícil, né? Por um lado é mais fácil porque se o seu partido tem a maioria nas duas câmaras, que é o que o Trump tem... A rigor, os caras são do seu partido, eles deveriam ser leais a você, você poderia só falar pra eles, aprova essa porra aqui. Na prática é mais complicado, porque nem todo mundo no partido republicano é trumpista, etc. Mas deveria ser factível. No Brasil não tem isso, né? Então a bancada da missão não vai ter metade dos assentos no Congresso, porque ninguém teve. Nenhuma bancada jamais teve. O Brasil é um modelo de parlamentarismo de coalizão. Exato. Mas por outro lado, o Centrão tá sempre lá. E é sempre factível você negociar com o Centrão. Então... O que o Kim Kataguiri, na minha opinião, deveria fazer... Enfim, obviamente o Kim Kataguiri sabe de muito mais dessas coisas do que eu, etc. Então, enfim... Eu não tô dando uma dica pra ele, eu tô só jogando essas ideias ao vento. Eu imagino que ele saiba isso muito mais do que eu, né? Por ser parlamentar, um dos mais produtivos há 2 mandatos. Cara... O presidente, ele idealmente, ele atua de uma forma a provocar o Congresso pra passar a agenda dele. Que é uma coisa... Que se você olha na história das repúblicas com essa forma de governo, os presidentes mais eficazes atuavam assim. O exemplo magno seria tipo o Roosevelt nos Estados Unidos, 100 anos atrás. O New Deal e etc. Não foi nada feito da Casa Branca, foi tudo feito do Congresso, porra. Ele escrevia o New Deal na Casa Branca, não ele, mas assessores dele, dava pro Congresso, o Congresso aprovava. O resto do Estado de Bem-Estar Social americano, feito no Lyndon Johnson, caralho, foi tudo feito dessa forma também. Não, e a gente viu, cara, que inclusive o Lula usou recentemente essa porra pra deliberar 6x1 com regime de urgência. O Lula derrubou, né? Acabou caindo essa semana, mas o presidente pode provocar o legislativo pra responder em até 90 dias, eu acho, um projeto de lei, né? Uma proposta de lei. Então é isso, esse é o instrumento que tem que ser usado, pois é, né? Porque... A forma como o governo tripartite está formatado hoje no mundo inteiro, mas talvez sobretudo no Brasil, o presidente, apesar de teoricamente ser o executivo, ele tem muito pouco poder. Então, se você só tentar fazer tudo com o poder do executivo, você não vai conseguir. Você precisa do poder do legislativo também. E aí eu acho que essa articulação com o Congresso, porra, fica de lição aí da tentativa do Doge do Trump. Eu acho que o governo da missão deveria fazer isso no Brasil. Eu acho que o Kim Kataguiri, inclusive, é a pessoa perfeita para articular, porque ele sabe melhor do que ninguém como se articula para passar projetos no Congresso com relativamente pouco apoio, né? E aí eu acho que entra... Enfim, a outra lição do Trump é que tem certas coisas que às vezes o judiciário simplesmente vai te travar. Sem justificativa legal, sem porra nenhuma. O que fazer quando o judiciário te travar é uma das questões mais difíceis nos nossos tempos, né? A resposta óbvia, mas meio chucra, é só cagar para o judiciário. Então você caga para o STF dá uma coisa, você caga. Eu acredito que isso deveria ser feito em certos casos, mas isso obviamente não deveria ser feito em todos os casos, porque eu acho que isso por regra, né? Iria custar um capital político absurdo. Se você só começasse a cagar para o STF em tudo,
o nego ia falar, cara, você virou um ditador. E aí o Congresso ia começar a atuar contra você, por medo. Então, eu não acho que é tão simples assim. Mas enfim, eu acho que tem que ter uma estratégia de pensar de como você negocia com o judiciário também pra ele deixar você aprovar essa tua agenda. Mas mesmo na hora de forçar, né, de debater isso, o governo do Trump teve uma vitória moderada, né? E conseguiu derrubar o poder de veto de juízes de primeira instância nos Estados Unidos. Então o que estava acontecendo no Trump era que, por decreto, o Trump, vou fazer tal. E aí, uma pletora infinita de processinhos, de juizinhos de primeira instância, de pequenas comarcas, multiplicava e aí tinha um poder vinculativo para embargar uma decisão presidencial. Não mais. Agora só a Suprema Corte tem esse poder. É um avanço de certa forma, né? O Trump tem uma... Enfim, a Suprema Corte mas não é só a amigável. Suprema Corte. A Suprema Corte, então, é processos de class action também, né? Pois é. Que não foi a vitória perfeita, mas foi um avanço, né? Foi um avanço. Direcionalmente, mas não foi o suficiente. Mas exato, o problema é esse, é que não é o suficiente. Eu acho que outra lição que o Doge, a tentativa do Doge nos Estados Unidos está dando é que, cara, esses avanços precisam ser muito grandes. E aí eu vou entrar na lição que eu, pelo menos, tomo do Milley. Cara, se você fizer 10% daquilo que você precisa fazer, politicamente é muito ruim, porque você não tá às vezes você não tá cortando o suficiente pra dar gasto, pra trazer os benefícios, você tá só cortando o suficiente pra deixar teus inimigos muito putos e grupos de interesses muito putos e ativados pra agir contra você. Então imagina se, na hora de fazer esse ajuste, dá um jeito de cortar o salário de vários funcionários públicos, mas não corta o suficiente pra trazer margem pra investimento, esse tipo de coisa. Cara, o que você vai fazer vai se mobilizar os funcionários públicos do Brasil pra te odiarem, e é um grupo extremamente bem organizado, e que, cara, esse grupo tem muita entrada no judiciário, tem muita entrada no Ministério Público, tem entrada no próprio Congresso, afinal de contas, boa parte dos... Agora eu me esqueci o nome do cargo, né? Mas tem muito servidor do Senado e servidor da Câmara que ajuda pra escrever as leis. Consultor Exato. legislativo. Então você tornar todos os funcionários públicos do Brasil putos com você, perigoso. Os caras são organizados. Tem coisas que você não imaginaria que são organizados e tem uma casa no Lago Sul de Brasília e faz lobby diário com um parlamentar, entendeu? Sei Pois lá. é. Por exemplo, um grupo que é extremamente pequeno, mas é influente e poderoso. Cartório. Né? Se fizer uma lei meia bomba pra foder cartório, cara, esses malucos vão começar a botar dinheiro pra movimentar a base contra você. Agora, Exato. se você explodir o sistema cartorial brasileiro numa cartada, acabou o lobby, né? Exato. Acho que o Maquiavel tem uma frase famosa sobre isso, né? Você não deve... Ou você nunca deve alejar o seu inimigo, né? Tem que matar ele, né? Ou você não faz nada, ou você mata ele. O mal, ele tem que vir de uma vez só. Maquiavel. O mal, ele vem de uma vez só. Agora, o bem, não. O bem é a conta-gotas. Pois é. Então... E o Trump tá Porque sofrendo... a memória dos homens é curta. Pois é. E a experiência do Trump, o Trump tá sofrendo com isso. Tanto que a popularidade do Trump tá muito ruim. E aí entra na parada do Milley. Que é o seguinte, o Milley fez reformas mais profundas que o Trump fez com o Doge. Só que o Milley está impopular agora. Só antes de entrar no ponto Milley, eu acho que tem um delta também. Eu acho que o Doge foi público demais. Sim. Doge foi o centro das atenções da administração mais polêmica da história dos Estados Por Unidos. uns meses, né? Por alguns meses. Então, assim, não tô dizendo por 15 ser discreto, mas que o esforço talvez fosse melhor discreto. Exato. Em vários pontos talvez ser mais discreto, nos pontos mais impopulares, assim. Porra, espetacularizar um ministério como esse é uma má ideia, né? Enfim, você vai estar no jornal de qualquer jeito, não precisa fazer um show, um logo, um announcement, ficar fazendo, show de serra elétrica ou o retardado Elon Musk ficava fazendo, entendeu? Pois é. E aí a parada do Milley é que, perfeitamente o que você falou o homem tem memória curta. Eu nem sabia dessa porra do Maquiavel, eu tenho que reler meu Maquiavel. Filha, tenho que reler todos os anos. A gente tá sempre lendo. Eu virando analfabeto desde que começou a pré-campanha. E é isso, cara. O homem ele tem a memória muito curta, mano. Não é... Em inglês existe uma frase que é o seguinte: as pessoas nunca perguntam what have you done for me, né? O que você fez por mim. É what have you done for me lately? É o que você fez por mim recentemente. Então, caralho, o Brasil tá numa puta crise econômica e só o Ministério do Kim Kataguiri pode salvar. Ele vai lá e salva, corta gasto pra caralho, etc. Aí, caraca, respirou, salvou a Argentina da hiperinflação, caralho, tá tendo crescimento salarial. Meu irmão, passou um ano. O nego já esqueceu dessa porra, cara. Já tá impopular porque você não tá dando uma mata. Então, tem que se... E aí, o que fazer com relação a essa realidade, a memória curta dos homens? Eu acho que cara, tem que dar o bem a conta gotas
E você tem que destruir seus inimigos Veneno políticos. de uma vez só, entendeu? Sabe? E você tem que meio que destruir seus inimigos políticos pra que você consiga ficar mais seguro no poder. Que é a parada do Bukele, cara. Eu lembrei melhor da citação. Você só deve atacar o teu adversário de uma forma que ele jamais possa te retaliar. Ou você deixa ele aleijado ou você mata. Metaforicamente. Exato, exato. E aí entra na parada do Bukele. Claro que o que o Bukele fez em El Salvador, muito provavelmente não é factível no Brasil. Porque o Bukele, o El Salvador é um país zoado, com sistemas políticos zoados. Do tamanho do Rio de Janeiro. Do tamanho do Rio de Janeiro, pois é. Mas ele meio que, cara, desarticulou a oposição. Ninguém mais vai ganhar naquela porra. De jeito nenhum, assim, é meio que impossível. E você tem que fazer coisas meio que nessa direção pra você conseguir se estabelecer no poder pra que você possa, de fato, implementar sua agenda. E aí o PT fez isso muito bem. Claro que pra esquerda, em muitas formas, é mais fácil que pra direita. Estruturando coisas como Bolsa Família, né? No episódio do Jacques Wagner, a gente falou sobre isso. Que o Jacques Wagner falou, cara, com os programas sociais do Lula, a gente nunca mais vai perder na Bahia. E o Lula tava tipo, pô, Jacques, não é assim. Impossível, jamais ganharia do grande ACM. Exato, você jamais ganharia do ACM e tudo mais. O cara é o coronel de lá há muito tempo. É o Maquiavel do terreiro. Pois é. E aí o Jacques Wagner, na verdade, estava certo. Porque eles criaram uma estrutura de poder que meio que subsidiava o poder deles. E esse tipo de consideração tem que estar no projeto da missão do Kim Kataguiri, senão você vai ficar igual o Milei, que é você salvou a Argentina por um mandato. E aí depois você vai botar um peronista de novo. E a tua revolução durou 4 anos. Ruim, tá ligado? O ideal é que tem que ser uma coisa mais duradoura, mas eu acho que o Kim Kataguiri e o pessoal da missão sabe muito bem de tudo isso que eu tô falando, sabe? Eu tô falando isso mais pra... Ah, um comentário geral. E pra ensinar, meio que... Cara, na medida que a militância meio que ouve esse programa, pra eles não ficarem chocados quando acontecer esse tipo de coisa que eu tô narrando, entendeu? Estamos fazendo bem aos poucos. Exato. Pra você que assiste. Mas sim, eu acho que essas lições foram tomadas e acho que, enfim, o Kim acompanha atentamente. Acho que o Milei foi muito mais bem sucedido que o Doge. O desafio era proporcionalmente muito menor também, né? Exato, porque a Argentina estava numa crise muito mais profunda, né? Então você acaba tendo muito mais margem para agir. E a máquina pública na Argentina não é a máquina pública americana. Então teus adversários são menos formidáveis mesmo, né? Menos engenhosos, menos capazes, menos bem formados e tal. Então o Milei voltou com um super team, né? Era tipo um time de all-stars, assim, de economia da Argentina. Tinha uns caras realmente muito foda, né? Sei lá. Vou lembrar os nomes agora. Stuzenegger, Caputo, o cara lá que eu fiz a entrevista, eu esqueci o nome dele. Puta, a gente ficou zoando isso. Qual era o nome desse cara? Não me lembro, cara. Alguma coisa Guzmán, sei lá, enfim. Ele tinha um nome. Enfim, tinha um time de all-stars de economia na Argentina e todos esses caras embarcaram numa pira que não era de dinheiro, cara, era de dever. Isso é uma coisa também que eu conversei com esse cara que eu esqueci o nome agora, que era ex-diretor do Banco Central lá na Argentina. E ele falou que o que move esses caras é assim, porra, o meu neto não vai crescer na Argentina. O meu filho, é impossível que ele... Meu filho tá se mandando, o meu neto não vai nem saber o que é a Argentina, sabe? Pois é. Tipo, o cara tá triste porque o neto dele vai virar só um americano. É um americano com raiz na Argentina, mas ele não vai nem saber falar espanhol. Ele nem visite a Argentina direito. É que vai cagar. Puta, eu tô tentando muito lembrar o nome do cara. Enfim, mas é isso que movimentava os caras. Porque, porra, Stuzenegger, que é um maluco que tem um PhD lá diplomado no MIT, o caralho, concorreu ao Prêmio Nobel da Economia, teoria de matéria escura da moeda, sei lá, um monte de porra maluca. Porra, esse cara podia estar ganhando muito dinheiro, cara. Muito. Você tem alguma dúvida que ele tem muito dinheiro, né? Ele já deve ter ganho, né? Mas agora ele tá numa missão que não vai pagar bem a ele, né? Ele tá em propósito. Eu acho que nesse ponto talvez seja até mais corajoso, né? Porque você virar... Isso foi uma coisa que a gente debateu quando começou o Novos Casos Show. O que é mais difícil? É começar logo e viver isso agora, o quanto antes, ou viver isso daqui a 20 anos com tudo estruturado, né? E colocar tudo a perder. É admirável, mas a gente vai precisar desse tipo de cara trabalhando, entendeu? Pois é. E com essa noção, cara, de que se você não fizer isso, brother, o Brasil vai virar tipo Zimbábue, assim, né? Todo mundo que tem capacidade vai embora. Pra quem não conhece a história do Zimbábue, que é uma história meio controversa, era uma colônia inglesa chamada Rodésia. E aí, não era igual à África do Sul, no sentido de ter um apartheid legal baseado em raça, mas o sistema político você só votava se você ganhava a partir de um certo dinheiro, então tinha voto censitário. E aí, pela natureza da sociedade pós-colonial africana, 90 e porrada por cento de quem votava era branco. E isso foi um problemaço no metade do século XX. E aí, eventualmente, os caras da Rodésia vão embora, eles perdem uma guerra civil, porque os ingleses meio que fodem eles e tal, eles perdem uma guerra civil. E aí quem assume... Qual é o nome do ditador do Zimbábue? O Mugabe. Exato, quem assume é o Robert Mugabe, que só pega toda a terra dos caras e distribui
pros cronies dele, né? Pros caras do partido dele, etc. Que, mano, não eram fazendeiros, não sabiam cultivar aquela porra daquela terra. Aí destruiu o Zimbábue. E aí, hoje em dia, tipo, não tem ninguém... Sabe, que a merda do país não existe mais. Todo mundo que tinha capacidade de sair, saiu. Tanto os brancos quanto os negros também. Só o país ficou uma merda inacreditável, sacou? E, cara, o Brasil, se Deus quiser, nunca vai chegar a ficar tão merda quanto o Zimbábue ficou. Mas, cara, você vê que vai caminhando nessa direção, sabe? Do seu país ficar cada vez pior. Aí todo mundo que tem condição sai. Aí o capital humano do teu país só vai ficando pior. Aí você meio que entra num ciclo vicioso em direção à merda. Que é tipo, sei lá, Venezuela passou por isso, etc. A gente pode não passar de uma forma tão brusca quanto a Venezuela passou, mas essa zimbabueização, venezualização, é uma coisa real, tá ligado? Sim, né? E tudo que não tá melhorando tá piorando, né? E tá piorando das formas múltiplas, né? A piora das coisas alimenta a piora das coisas, né? E aí você só consegue romper disso com energia, cara. Choque. É isso que a gente tá procurando pro Brasil, entendeu? Eu nem penso, meus netos, né? A gente tá em outro time. Eu tô pensando, caralho, meu país mesmo, brother. Pô, se eu ficar morando aqui até os 70 anos, vai ser uma experiência bastante difícil, né? Eu penso muito isso no Rio de Janeiro, cara. Eu fico tipo, caralho, brother. Pô, vão destruir a minha cidade, mano. Porra, eu descobri o Coronel Príncipe, que foi um cara famoso da PMED, tá fazendo um tour de podcast também. Ele também é pré-candidato. O take dele o take central de podcast que ele vai. O Rio de Janeiro não tem mais 15 anos de história nesse ritmo. Tipo, em 15 anos não vai haver mais Rio de Janeiro. Eu não sei o que ele quer dizer com isso. Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro como ente político autônomo. Eu não sei o que ele quer dizer. Mas para e pensa mesmo, assim. Cara, e falando do Rio de Janeiro, tem muitos bairros que meio que não existem mais, né? Bairros que eram de classe média no passado, que hoje em dia são só a porra de uma favela comandada pelo Comando Vermelho. São crackdowns, mano. E aí, porra, talvez um fã mais rico do Novos Clássicos Show pode estar, porra, meu irmão, mas eu moro no Leblon, brother. Isso nunca vai acontecer no Leblon. Porra, cara. Abre o teu olho. Que essa porra pode chegar lá, cara. Cara, mas eu tava olhando o mapa ontem. Se você por acaso é um fã do Novos Clássicos Show que mora no Leblon, eu moro no Jardim Pernambuco. Você é tipo o mais rico possível. Cara, o Jardim Pernambuco, ele tá tipo 2 fileiras de árvore de distância do ponto mais alto da Rocinha, cara. Tipo, o colégio americano ficar no alto do Jardim Pernambuco talvez seja o colégio mais chique, assim, um 2, né? Sei lá, foda-se. Mas é um colégio dos mais chiques. Ele tá a uma distância de, tipo, 200 metros do maior quartel-general do Comando Vermelho do Brasil, cara. Pois é. Será que é tão infactível assim que só tudo vá pra merda, sabe, imediatamente? Rápido, assim, sabe? Fiquei refletindo sobre essa porra, cara. Eu não tinha noção que conectava, sabe? Pois é, mas enfim, pessoal, é isso. A gente tá muito animado com Kim como ministro da reforma do Estado, porque isso seria muito foda. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Valeu.